Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Nosso convidado de hoje, dessa live, é o senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania no Senado. Tudo bem, senador? Tudo bom, Denise? Um prazer estar conversando com vocês hoje. Prazer todo nosso. Participa da live nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Obrigado, senador, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado, Zé. Para quem está em casa, é o seguinte, quem acompanha, tem muita gente, né, senador, que acompanha a CPI da Covid meio assim como o Big Brother. O senhor já deve ter ouvido essa comparação, né? A pessoa está acompanhando lá e está acompanhando todos os capítulos, está vendo os desdobramentos. Então, quem está acompanhando, claro, já viu a figura do senador Alessandro Vieira, que é atuante ali, está sempre presente, apesar de o senhor ser suplente, não é, senador? Mas ali o senhor está atuando todos os dias com bastante firmeza ali na CPI do Senado. Então, a gente quer falar sobre esse assunto, mas eu quero falar também de outros assuntos com o senhor, porque o senhor, no dia 29 de agosto, anunciou sua pré-candidatura à presidência. Então, eu também quero que a gente trate desse assunto aqui, porque nas nossas lives aqui na Genial, a gente tem uma pesquisa mensal sobre intenção de voto, e a gente também vê outros sentimentos do eleitor, e a gente sempre questiona sobre a terceira via. Vem ou não vem, né? Porque é sempre um questionamento também dos investidores e nossos clientes aqui. Então, também é um dos nossos assuntos. Mas eu queria hoje começar nossa conversa com essa questão da mobilização dos caminhoneiros. A gente viu já desde de manhã, no momento que a gente está fazendo aqui a entrevista, ainda tem mobilização em diversos estados. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que o senhor está vendo isso, como é que o senhor está vendo a atuação para que isso seja desativado, né? Porque a vida possa, para as estradas poderem voltar a fluir, que a gente já vê falta de produtos em alguns locais. Como é que o senhor está vendo isso? Isso acende um sinal de alerta? Isso pode ser semelhante ao que a gente viu em 2018? Como é que o senhor estava interpretando esse fato? Primeiro, eu não vejo nenhuma semelhança com 2018. É um episódio muito mais limitado. São apoiadores do presidente Bolsonaro respondendo a comandos do presidente e de seu entorno mais próximo. Nós tivemos contato com o Ministério da Justiça, cobrando providências. Eu sou um profissional de segurança, né? Eu sou delegado de Polícia Civil há 20 anos. A gente sabe perfeitamente que se a polícia fizer o seu trabalho com objetividade, com firmeza, com respeito à legislação, essas paralisações são desfeitas em minutos. Ali não tem nenhum bandido, nem tem ninguém kamikaze que quer enfrentar a polícia de choque ou que quer de toda forma criar um piquete no meio da BR. Isso não vai acontecer. O problema de hoje é que nós temos uma espécie de país paralelo das redes sociais. No país paralelo das redes sociais, Jair Bolsonaro é uma vítima de um sistema malvado que não deixa que ele faça as entregas que ele prometeu em 2018. Só que esse Brasil ele só existe lá, nas redes sociais. Né? No Brasil real, que é muito diferente, você tem as coisas acontecendo, uma pandemia grave e mal conduzida, uma crise econômica para a qual você não vê uma rota de saída, você efetivamente não vê planejamento, projetos, a inflação caminhando já para 2 dígitos, é muito provável que no próximo mês a gente já tenha essa chegada a 2 dígitos, e isso tudo impacta a vida das pessoas. Mas a turma que está lá, muito presa nas bolhas, não, eles estão imaginando que tudo isso é fruto de decisões do STF, de algum tipo de parlamento malvado que não deixa as coisas acontecerem. E isso sai do controle muito facilmente. Uma bomba que o presidente acende o estopim e deixa lá. Depois ele corre atrás para tentar simular uma tentativa de, assim, uma demonstração de respeito à ordem, um pedido de retomada da ordem pública, mas na verdade, e os próprios caminhoneiros descrevem isso, essa é uma situação que é resultado direto da convocação do presidente da República. Então eu não vejo paralelo com 18, porque 18 era uma demanda classista, baseada em problemas da realidade da vida do profissional de transportes. Hoje, nenhuma das entidades, nenhum dos presidentes, nenhum dos representantes endossa essa movimentação, nenhum deles, pelo contrário, eles repudiam. E, na verdade, eles estão defendendo um governo que é responsável por um aumento no custo deles direto na casa de seus 30% a 40%, né? Porque combustível, todos nós sabemos, vem com seu preço explodindo. Então, acho que deve passar rapidamente. Eu não vejo risco de agravamento
e acho que a gente tem que ter, mais do que tudo, cobrança das instituições. Cada um fazendo o seu papel, vamos sair disso rapidamente. Mas, senador, isso significa que esse problema concretamente não existe. Não, quer dizer, basta o governo se colocar na posição de resolver o problema que ele vai ser resolvido sem problemas, é isso? Sem dúvida. A maior parte dessas paralisações não resiste à chegada de 2 ou 3 guarnições da PRF, que tem que fazer um processo de negociação, claro, ninguém precisa chegar jogando bomba no manifestante, mas você vai chegar e vai deixar claro, a partir do momento que eles têm a confirmação de que o governo não vai protegê-los, de que você não vai ter um abono nas multas, que você não vai ter uma possibilidade de não ser sancionado por aquilo que ele está fazendo, eles vão entrar no carro e vão embora. Como aconteceu na imensa maioria dos que estavam em Brasília, por exemplo. O senador, você é membro da CPI da Covid, quer dizer, acho que é um participante importante da CPI. A CPI está próxima ao final, que deve estar acabando aí nos próximos 30 dias, dentro dos próprios 30 dias, provavelmente. Como é que você acha que vai acabar essa CPI? Como que vai estar o relatório final? Quer dizer, o que você acha que vão ser os pontos fundamentais do relatório final da CPI da Covid? A CPI vai ter um relatório final certamente com indiciamento de várias autoridades, dentre elas o presidente da República. O que eu tenho lutado muito é para que esse indiciamento saia da forma mais sóbria e objetiva possível. Então, por exemplo, nós aprovamos um requerimento meu há 2 ou 3 meses atrás, e uma comissão de juristas acompanha a CPI, recebe a documentação, recebe os dados, e deve estar apresentando nos próximos dias um relatório jurídico daquilo que a gente já trouxe como prova para a CPI. É muito importante você ter as coisas feitas com muita seriedade, muita objetividade, para ter credibilidade no resultado final. Não dá para tentar fazer da CPI uma espécie de palanque e tentar incluir ali todos os problemas do mundo, ou simplesmente um mecanismo de desgaste do presidente da República. Seguramente, considerando os fatos que já estão comprovados, nós teremos indiciamento por crime contra a saúde pública, agravado pelo resultado de morte. Você deve ter prevaricação. Os indícios de corrupção, e eles são fartos, deverão ser encaminhados para aprofundamento nas apurações. Um exemplo concreto, nós temos a prova de que o Roberto Dias, que dirigia a logística da saúde, recebe vantagens financeiras de uma empresa logo após ter celebrado um contrato com ela. Mas seria precoce, seria prematuro, cravar que essa é uma situação de pagamento de propina. Tudo indica que sim, mas você tem que ter mais medidas para aprofundar isso, porque no direito penal a prova tem que ser muito robusta, ela não pode ser uma prova frágil, não pode ser apenas indiciária. E uma CPI tem limites sobre ferramentas, eu não posso negociar uma delação, eu não posso fazer uma interceptação telefônica, por exemplo. Sequer uma ordem de busca e apreensão pode ser feita. Então, com esses limites, a CPI tem que ir sempre com muita sobriedade. Eu espero que o relator, o senador Renan Calheiros, siga por essa linha, e a gente vai estar trabalhando para, enfim, aprovar aquilo que for concreto e tentar retirar eventuais excessos. Você acha que esses indícios de corrupção podem, inclusive, atingir o presidente Bolsonaro? Não, diretamente com o presidente Bolsonaro, para mim, pelo menos, em nenhum momento apareceu indício de corrupção. A gente tem muito claramente um esforço de acesso dos lobistas que representam empresas que querem fazer vendas de produtos muitas vezes inexistentes, e esse acesso se dá também por familiares do presidente da República. Mas é como eu falei, eu não posso pegar esta informação e já cravar um resultado tão grave como é uma acusação de corrupção. Agora, que existem indícios de favorecimento, existe indício de trocas de favores, de vantagens financeiras, inclusive com pessoas da família do presidente da República, sim, isso existe. Mas a gente tem que ter maturidade para não acelerar demais esse processo e não deixar até uma vitimização de quem comete tantos erros.
Agora, senador, quer dizer, você se declarou pré-candidato a presidente. Como é que você acha que vai caminhar essa questão da terceira via? Quer dizer, como é que você acha que vai caminhar o processo eleitoral? Ainda está longe das eleições, nós estamos ainda há mais de um ano e 3 meses das eleições, tem muita coisa que vai acontecer ainda, um momento extremamente volátil da sociedade brasileira, da economia brasileira. Como é que o senhor acha que deve caminhar aí esse processo daqui até as eleições? O processo eleitoral brasileiro tem características muito próprias, né? Eu nunca fui político, né? Virei político há menos de 3 anos, mas mesmo assim me deu o trabalho de estudar e me preparar para fazer o que eu faço hoje. Então nós não temos uma característica que possa reproduzir aquilo que você teve nos Estados Unidos, por exemplo, um sistema bipartidário. A fragmentação está no nosso DNA político. O que a gente tem que fazer agora, na minha opinião, é garantir que você tenha o máximo de possibilidades para que o eleitor se engaje nesse processo, para que ele se veja naqueles candidatos ou pré-candidatos, para que ele se veja naquelas propostas, para que isso seja testado e mais na frente você vá afunilando para um número menor de candidaturas. Mas seguramente não teremos apenas 3 ou 4 candidaturas, teremos mais do que isso. Você tem cravada uma candidatura à reeleição de Bolsonaro, você tem a candidatura do PT, muito provavelmente do ex-presidente Lula, você vai ter a candidatura do Ciro, muito sólida, é improvável que o Ciro abra mão de tentar pela 4ª vez a presidência da República, e você vai ter pelo menos mais um nome que vai estar ali nesse espectro de centro, caminhando um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, mas no centro, tentando ocupar esse espaço. O PSDB também é um partido que dificilmente vai abrir mão de uma candidatura. Então, no momento, apresentar nomes, apresentar propostas, tentar tirar a carga de personalismo, garantir para as pessoas a compreensão de que ninguém é salvador da pátria, ninguém é portador das respostas mágicas para o Brasil, mas você tem que ter projetos que as pessoas possam analisar com o tempo e identificar se sim, faz sentido, aquela narrativa é compatível com aquilo que o Brasil precisa, ou que você, eleitor, acha que precisa. Então, acho que é um processo que está no início, mas que vem começando bem, Zé Márcio, vem começando bem. Senador, deixa eu só fazer um adendo aqui, Zé, porque a gente está vendo essa polarização, né, entre PT e o presidente Bolsonaro já há algum tempo, e é isso que está caminhando para a eleição ser bastante polarizada também. As manifestações do dia 7, aí nessas pesquisas que eu falei para o senhor que a gente está fazendo, a gente estava vendo um enfraquecimento do presidente Bolsonaro, aumento da rejeição e tal. Mas depois das manifestações do dia 7 de setembro, alguns estudiosos dizem que essas manifestações reforçaram que vai realmente haver essa polarização entre Bolsonaro e o PT e que uma possível suposta terceira via se enfraqueceu depois do povo na rua no dia 7 de setembro. O senhor concorda? Como é que o senhor vê essa afirmação? Não, isso só faria sentido se nós tivéssemos nas ruas um volume tão grande de pessoas que ultrapassasse a bolha de apoiadores do Bolsonaro. E isso não aconteceu. Jair Bolsonaro é presidente da República e é uma grande liderança popular. Ele deve contar com um piso de intenção de votos que nunca vai estar abaixo de 15% a 20%. É muita gente. Da mesma forma, o ex-presidente Lula, ele nunca vai estar abaixo de um piso desse tamanho ou maior até, na faixa dos seus 25%. Mas mesmo assim, se você somar os 15, 20 com os outros 25, você não está nem em 50% da população. Tem uma rejeição muito grande em cima desses personagens. Então eu vejo muito assodamento, muita gente com pressa, para tentar resolver agora um problema que você só vai resolver nas urnas em outubro do ano que vem. Então tem muita gente que hoje já diz, não tem jeito, tem que votar no Lula, porque se não votar no Lula, o Bolsonaro permanece. E outros tantos que dizem, não, vamos ter que votar no Bolsonaro, senão o Lula volta. Nenhuma dessas pessoas está discutindo, como é que a gente vai resolver os problemas do Brasil? O Lula vai resolver os problemas? O Bolsonaro vai resolver? Não vão, ou pelo menos não devem resolver, considerando o histórico respectivo. A gente precisa de uma nova construção. Se a gente vai conseguir ter maturidade, capacidade para fazer isso, eu não sei. Mas acho que é muito importante tentar e não sair entregando os pontos assim no começo. Não concordo com essa análise, Denise. Acho que ela é muito apressada.
O senador, quer dizer, você, quer dizer, como um pré-candidato a presidente, você já tem uma equipe que esteja trabalhando num programa de governo, você já tem algumas ideias importantes para colocar para os eleitores, quer dizer, como que você está vendo aí o cenário econômico, o cenário político, como que essas coisas, quer dizer, estariam numa campanha eleitoral, quer dizer, como que o seu governo trataria essas questões que são, a meu ver, super importantes? No primeiro momento, agora, a gente está cumprindo as etapas que são partidárias. A gente tem amanhã a reunião da executiva do partido para discutir concretamente essa hipótese de pré-candidatura e validar ou não. Acredito que nós teremos a aprovação da pré-candidatura no partido e, a partir daí, desse ponto em diante, você começa a estruturar uma equipe de trabalho, que a gente já vem fazendo. A parte econômica nunca foi da minha formação de origem, mas logo que a gente começou o mandato, ficou claro que existia uma fragilidade muito grande nas formulações do governo, era preciso tentar suprir isso. E a gente foi fazendo isso com a contratação de economistas e com a aproximação com um grupo de economistas que tem dado respaldo ao longo do mandato, né? Mais atenção chamam aqueles mais conhecidos do público, como o Felipe Salto e o Pedro Neri, que não são apoiadores, não estou dizendo que eles vão votar em mim, nem nada parecido, estou dizendo que a gente trabalha junto nesses últimos 2 anos e meio, e eu tenho muita segurança nas leituras de mercado que eles fazem, das leituras da estrutura que você tem. O maior problema hoje, econômico do Brasil, na minha visão, é a instabilidade total e a falta de um horizonte. Se eu traçar um horizonte claro, eu der estabilidade para o mercado, as coisas vão se encaixar com alguma facilidade. Eu não posso abrir mão de uma boa âncora fiscal. Eu não concordo com essas histórias de malabarismos, contabilidades criativas para encaixar a questão dos precatórios. Na minha visão, isso fragiliza porque abre um precedente para que cada governante, a cada momento, possa criar um novo andar, um puxadinho no teto, né? Acho que isso tem que ser discutido de uma forma mais madura. Existe espaço no orçamento para fazer a composição dos precatórios e a criação, ampliação do benefício de transferência de renda, sem precisar rasgar o teto ou modificar o teto, como se pensa hoje. Hoje nós temos uma conduta econômica na equipe do ministro Paulo Guedes que abandonou a técnica e abraçou o populismo. É uma política de improviso. E a gente já sabe, a nossa história ensina que essa política de improviso não funciona. Não tem como dar certo, não vai dar certo, nunca deu. Então a gente tem que resgatar aquela linha de equilíbrio que, de certa forma, o governo de Michel Temer deu. Muita clareza para o mercado, muita estabilidade na tomada de decisão, nada de inventar a roda, nada mirabolante, e caminhando numa linha que você possa ter uma redução significativa de despesas e uma melhor alocação dos recursos públicos. Eu fui relator do auxílio emergencial no Senado, eu faço parte da frente parlamentar pela renda mínima. Em todos esses momentos, nesses trabalhos, a gente sempre teve cuidado de apresentar propostas que fossem fiscalmente responsáveis. Eu acho que todo brasileiro que tem um mínimo de empatia sabe que nós precisamos melhorar o nosso programa de transferência de renda, porque a miséria está aí, na porta da gente. São milhões e milhões de brasileiros passando fome. Eu preciso de um programa melhor e mais robusto. Mas eu não posso fazer isso rasgando todo o manual de estabilidade econômica. Primeiro, porque não é necessário. E segundo, porque se eu faço isso, eu fragilizo todos os fundamentos e isso se reverte contra essa mesma população, que hoje está sendo penalizada com uma inflação de 2 dígitos. Então, existe um caminho para fazer essa construção. Ele passa por ouvir a sociedade, os especialistas da academia, por fazer andar as reformas estruturantes, que no ambiente atual não existe a menor possibilidade de fazer andar. Esse Congresso tem vocação reformista, mesmo que uma grande parte, talvez a maioria, não tenha uma melhor capacitação formal, mas a vontade e a compreensão da necessidade de mudança é muito clara. Tanto que é um Congresso que votou e tramitou uma reforma da Previdência sem nenhum tipo de maior resistência. Ninguém viu notícia. Pois é, a conexão do senador já estava bem ruim. Eu ia pedir mesmo para ele sair e voltar. Então, agora que ele caiu, ele deve estar tentando reconectar e a gente retoma a nossa conversa com ele e podia retomar dessa parte que ele está acreditando que as reformas não vão andar e ele está se mostrando simpático às reformas, né? Seria até um momento, né, Zé, para a gente poder explorar isso com ele, ver a visão dele, já que ele é pré-candidato, como é que ele vê isso, tanto o andar da carruagem das reformas agora nessa reta final, né?
também como o senador, o sinal do senhor realmente estava meio ruinzinho, agora vamos torcer para ter voltado vamos torcer para essa queda ter nos favorecido aí na retomada do seu sinal. Senador, gostaria de pedir para o senhor retomar, no momento que o senhor estava falando, que acredita que agora as reformas não vão passar, e o senhor estava, a minha interpretação é que o senhor estava se mostrando simpático às reformas, então eu queria que o senhor falasse sobre isso, tanto como isso, sobre elas passarem agora, se tem clima, se não tem clima, depois do 7 de setembro, ou se não tem nada a ver com o 7 de setembro, e a opinião do senhor frente às reformas que estão aí na mesa, estão propostas. O 7 de setembro prejudica o trabalho de construção de consensos para a votação de reformas estruturantes, sem dúvida. Mas o maior problema não está no 7 de setembro, está na falta de projetos de reforma de estrutura. O governo não tem projetos. O governo não apresenta. Eu me recordo das primeiras reuniões com Paulo Guedes, no primeiro semestre de 2019, e ele falava sobre uma suposta reforma tributária que ele tinha pronta, maravilhosa, e que nunca aconteceu. Esse documento nunca chegou. Assim como você tem um arremedo de reforma administrativa, no qual o governo não investe nada de energia. Então, neste momento, o que a gente tem muito claramente é um esforço de determinada parte da bancada governista, mais fortemente aqueles membros do Centrão, que no contrato, entre aspas, com o governo, se sentem na obrigação de aprovar alguma reforma, como foi a votação da reforma do imposto de renda feita na Câmara dos Deputados recentemente. Mas quando você vai ao conteúdo da reforma, você percebe que ela piora várias coisas, porque são documentos mal feitos, pouco discutidos, não estão devidamente calibrados para fazer com que você possa ter o reforço da atividade econômica e não a mera distribuição de benesses para aqueles que estão próximos do poder e uma sobrecarga para outros. Então, eu não vejo a menor possibilidade dentro do governo Bolsonaro de ter alguma reforma aprovada, porque muito claramente o governo abandonou esse cenário de reformas. A luta agora de Bolsonaro é para permanecer na cadeira. Mas, o senador, quer dizer, existem uma série de projetos no Senado e na Câmara, mas principalmente no Senado, que estão tramitando já há algum tempo, como a BR do Mar, o marco regulatório das ferrovias, o marco regulatório do mercado de câmbio, que estão tramitando já há algum tempo. Algumas estão paralisadas, quer dizer, nós fizemos uma reunião aqui com o senador Anastasia, ele disse que a reforma administrativa ia ter um relatório bastante positivo, que poderia ser aprovado no Senado e na Câmara, tá certo? Aí você está dizendo que não, que não existe nenhuma probabilidade de aprovar nada importante aí no Senado nos próximos meses. Como é que a gente avalia isso? Quer dizer, realmente vai ser difícil aprovar, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, o marco regulatório das ferrovias, que é super importante para gerar investimento em ferrovias, a BR do Mar, que é super importante para reduzir o custo de cabotagem, tá certo? A questão do mercado, o marco regulatório do mercado de câmbio, que é super importante para você melhorar o funcionamento do mercado de câmbio, quer dizer, são todos os marcos regulatórios super importantes e que poderiam ser aprovados, quer dizer, poderiam pelo menos, estão mais ou menos paralisados no Senado. Como é que a gente pode esperar sobre disso aí nos próximos meses? A questão das ferrovias foi objeto de um parecer consistente, um trabalho longo, capitaneado pelo líder da minoria, que é o senador Jean Paul Prats, e existe um esforço no Colégio de Líderes para que ele seja pautado. Você teve um MP que, de certa forma, atropela esse processo, mas, mesmo assim, existe uma discussão sobre isso. A BR do Mar, ela já entrou e saiu da pauta várias vezes por falta de acordo. E essa falta de acordo passa por uma indecisão do governo sob o ponto de vista de comprar a briga, porque a gente sabe que reduz o custo da cabotagem, mas, por outro lado, coloca em risco um certo domínio de mercado rodoviário, que nós todos conhecemos, e que talvez exija algum tipo de medida de compensação ou, no mínimo, a assunção do risco do prejuízo político. Uma categoria que é da base do governo, acabamos de falar sobre a mobilização de caminhoneiros. Então, isso está andando. Com relação à reforma administrativa, eu faço parte da frente parlamentar a favor da reforma administrativa, tenho participado das reuniões, e o senador Anastasia está correto do seu ponto de vista da produção técnica.
Ou seja, o documento produzido, o relatório produzido, é um bom relatório. A gente tem uma expectativa positiva com relação à qualidade desse relatório. Então, aquelas coisas que não teriam sustentação jurídica, como você tentar alterar o status quo de quem já está no serviço público, foram deixadas de lado. Deve ser uma reforma daqui para frente, como tem que ser, porque a jurisprudência mais sólida do Supremo é nesse sentido, da preservação de direitos adquiridos. Só que o ambiente político para essa aprovação não existe. Não existe porque, muito claramente, você tem um governo que não se decide em empenhar seu capital político nisso. Veja, esse é o governo que mais transfere recursos para parlamentares na história. Transfere no orçamento oficial e transfere no orçamento secreto. É um volume astronômico. Só que ele não usa esse, vamos chamar, capital político, que é o apoio desses parlamentares que recebem essas benesses, para fazer andar a pauta de reformas. Ele usa para tentar fazer uma votação do sistema de voto impresso, ele usa para tentar discutir alguma bobagem lá de pauta de costumes, e essa falta de coordenação política acaba deixando os projetos mais relevantes parados. Então, realmente, eu insisto, você pode ter, sim, um avanço com algum dos marcos, eu não acredito em reforma, mesmo a administrativa, não acredito que ela aconteça. Seria muito importante ver andar a reforma tributária, e ainda que o Senado tenha um projeto razoável, que está sendo relatado pelo senador Roberto Rocha, eu particularmente acho mais factível o projeto da Câmara dos Deputados, que parte da emenda da PEC 45, aquele trabalho do Bernard Api, enfim, um projeto muito desenhado, muito testado na academia, muito discutido, e que pode ser colocado no sistema sem causar tanto desequilíbrio, talvez com alguns ajustes e compensações, especialmente para setores mais fragilizados pela mudança. Mas como é que você faz isso andar se você não quer colocar capital político nisso? Se o seu foco está em outra coisa, em brigar com o Supremo, em brigar com o TSE, em tentar esconder os vários problemas que o seu governo tem e que seus familiares também têm. Bolsonaro tem consciência de que qualquer investigação séria, independente de 15, 20 dias, identifica problemas sérios nas mansões dos filhos. São mansões que a gente sabe que financeiramente aquela arquitetura de financiamento e de compra não se sustenta. Não se sustenta. Então ele tem preocupações pessoais que estão acima, infelizmente, das preocupações que ele deveria ter com a nação. E aí você se coloca no lugar do deputado, principalmente do deputado que vai disputar agora uma eleição. No Senado, 2/3 não disputarão a eleição agora em 22, ou não precisam disputar a eleição. Então tem uma independência maior. Mas o deputado fica fazendo as contas, se vale a pena desagradar servidor público, se vale a pena aprovar uma parte de uma reforma tributária e desagradar o setor de serviços, desagradar lobby de determinados setores. Então, essa conta é política. Ele não está falando de crime, ele está falando de política. E quando você não tem aquele que tem maior capital, colocando esse capital na mesa, esse capital político na mesa, os outros naturalmente se recolhem. Então, eu vejo o esforço do Arthur Lira para tentar pautar qualquer coisa, sem grandes cuidados técnicos, mas mesmo Arthur Lira, se você olhar a pauta mais recente, as preocupações são volta das coligações, redução do poder de fiscalização do TSE, liberação do uso do fundão para finalidades não eleitorais. Essa é a prioridade dos caras. Então, sinceramente, para mim é muito difícil imaginar que nós teremos alguma reforma consistente neste governo. No próximo ciclo, até mesmo com uma reeleição de Bolsonaro, que para mim é um desastre, mas mesmo numa reeleição, na reabertura do ciclo, é possível que você tenha a decisão de usar a energia política para fazer as reformas que ele precisa tanto. Mas até lá não vejo como. Inclusive porque depois da reeleição ele não vai poder ser reeleito novamente, né? Então ele pode ter mais liberdade. É uma esperança. Senador, uma outra coisa que eu queria falar com o senhor aqui é uma perguntinha que está chegando já aqui da nossa audiência. O senhor sabe, nós somos aqui uma casa de investimentos, então o pessoal está de olho também nas mudanças na legislação que vão atingir os investidores. E a gente viu que agora foi encaminhado para o Senado a segunda parte da reforma tributária, que é a do imposto de renda. Então tem uma pergunta aqui do Marcelo. Boa tarde, senador. O projeto de tributação dos dividendos teve redução na Câmara. Existe possibilidade do Senado ajudar na redução também, uma vez que 15% é um valor alto e desestimula o investimento? Em geral, no Senado, a receptividade para essa reforma foi muito baixa.
o texto é considerado mal feito, pouco estudado, e existe hoje uma quebra de confiança entre as casas. Então, no sistema funcionando virtuosamente, mesmo que você receba um texto que os senadores consideram problemático, você pode ter ajustes feitos na casa. A gente tem sempre que lembrar que o perfil dos senadores ajuda a fazer esse tipo de ajustes, porque você tem ex-governadores, ex-ministros, ex-presidente da República, e isso ajuda a dar uma densidade maior para o debate, equipes maiores, você consegue ter um debate às vezes mais sólido e corrigir algumas coisas. Mas como existe uma quebra de confiança entre Câmara e Senado, a expectativa sempre passou a ser a seguinte, ou recentemente passou a ser a seguinte: a gente vai corrigir aqui e o Lira vai tirar as correções todas e vai retomar o texto dele e encaminhar para a sanção do presidente, porque ele tem uma urgência muito grande de fazer entregas, porque essas entregas ajudam, de certa forma, o Paulo Guedes a manter uma mística de que ele está fazendo as reformas e, ao mesmo tempo, garantem o acesso, a continuidade do acesso às verbas orçamentárias que o Centrão hoje acessa fartamente. Então, isso atrapalha demais. É um projeto que está sendo analisado, mas que hoje sequer tem uma expectativa positiva de tramitação. O quadro político interno está tão difícil que você não tem nenhuma clareza de tramitação. Provavelmente, uma retomada de comissões. Então, a gente tem que sair daquele fast track do sistema remoto, que foi necessário na época da pandemia mais aguda, e inclusive é fruto de um projeto original meu e do Anastasia, por coincidência já citado aqui, mas que tinha um objetivo: viabilizar votações urgentes durante uma crise aguda. Mas agora que você tem um cenário de retomada das atividades, eu preciso que um projeto de reforma do imposto de renda passe pela Comissão de Assuntos Econômicos, no mínimo, para que passe por um debate, audiências públicas, possam ser ouvidos investidores, possa ser ouvida a Receita. A gente tem uma qualidade nesse trabalho, e aí sim, sinceramente eu acho que o sistema tributário brasileiro é mal desenhado, do ponto de vista de que quem tem mais acaba pagando muito menos do que quem ganha menos, mas eu não posso injetar agora nessa economia, nesse sistema econômico tão combalido, um aumento de carga que desestimule algum setor, em especial de investimentos, que é o que a gente precisa demais para alavancar a economia. Então, acho que passa por um debate mais profundo. Acho que não existem respostas prontas hoje no Senado para isso, e não existe receptividade para fazer andar com muita velocidade. Muito bem, senador. Vou voltar à questão da pandemia, tá certo? Acho que a pandemia continua sendo uma questão importante para a sociedade brasileira. O Brasil, na verdade, a evolução da pandemia nos últimos 4 meses, 3, 4 meses, tem sido extremamente positiva, né? Desde abril desse ano, que o número de novos casos, o número de óbitos tem caído sistematicamente, e a gente não pode prever o que vai acontecer no futuro. Essa pandemia tem muita incerteza, tá certo? Muita coisa aí que a hora que você prevê uma coisa, de repente o vírus muda de direção e acontece coisas completamente diferentes. Mas nesse momento, quer dizer, nos últimos 3, 4 meses, o que a gente tem visto é uma redução muito importante no número de óbitos. Hoje, a queda no número de óbitos na média móvel de 7 dias está sendo aproximadamente 10 óbitos por dia a menos, tá certo, na média móvel. Nessa trajetória, quer dizer, que eu acho que não vai continuar, mas só para dar um número, nessa trajetória a gente vai ter a pandemia, quer dizer, o número de óbitos vai caminhar para um número próximo de 0 em meados de novembro. No dia 7 de novembro, a gente teria eliminado o número de, quer dizer, teria acabado o número de óbitos devido à pandemia. Isso, em grande parte, se deve, aparentemente se deve ao processo de vacinação. O Brasil está sendo um dos países que está vacinando mais rapidamente a sua população, principalmente entre os países emergentes, né? A gente já está com mais de 60% da população vacinada. Se pegar a população adulta, tem mais de 70%, quase 80% da população adulta vacinada. Nós vamos entrar num processo de vacinação, uma terceira dose de reforço, tá certo? Ao mesmo tempo, tem uma enorme crítica em relação à compra de vacinas por parte do governo federal. Como compatibilizar essas duas coisas? Ao mesmo tempo, parece que o governo federal
quer dizer, deu menos prioridade à compra de vacinas, e, por outro lado, a hora que você olha o que está acontecendo nesse momento, a gente está vendo que as vacinas estão aí basicamente disponíveis. A gente tem diferentes tipos de vacina, principalmente 4 tipos de vacina, e a população está sendo quase que totalmente imunizada. Provavelmente o Brasil vai ser um dos grandes países emergentes. O Brasil provavelmente vai ser o país que vai imunizar a sua população em primeiro lugar. Certo? Como é que a gente compatibiliza essas duas coisas? Você tem alguma ideia de como que isso acontece? Com análise de realidade, não precisa fugir disso. Quando você analisa a realidade, você vai ver o nosso ponto de partida. Então, a pandemia atinge todos os países. No Brasil, ela chega com 3 a 4 meses de atraso com relação àquilo que você já estava vendo no resto do mundo, especialmente ali a Europa. O Brasil é o país, dentre os países com mais de 100 milhões de habitantes, melhor aparelhado para atender uma situação como essa. A gente reclama da nossa saúde pública, mas nenhum país do nosso tamanho tem um SUS. Nenhum país do nosso tamanho tem um histórico de Programa Nacional de Imunização como nós já temos. Então, a expectativa, inclusive da comunidade científica internacional, era de que o Brasil tivesse um desempenho muito bom desde o início. E o que acontece na realidade? O Brasil posterga as suas ações. O Brasil retarda o processo de compras. E a CPI mostrou isso de uma forma muito clara. Então, nós teríamos alguns milhões de doses de vacinas que poderiam ter chegado mais cedo, bem mais cedo do que chegaram. Já se sabia, é uma questão, de certa forma, matemática, que num dado momento as curvas iriam se igualar. Ou seja, na hora em que eu tivesse o volume suficiente de vacinas, a nossa velocidade natural de vacinação diária ia permitir uma compatibilização. Ao contrário do público americano, por exemplo, que tem uma rejeição a vacinas sólida, cultural já instalada, no Brasil essa tentativa de criar uma rejeição é recente, é muito recente, é artificial, fomentada agora pelo processo político nos últimos 2 anos. Mas, historicamente, nós temos já uma adoção de programas nacionais, anuais, periódicos de imunização. Então, essa é a compatibilização que tem que ser feita. Tem um estudo bastante interessante, conduzido pela Universidade Federal de Pelotas, e que tem números talvez mais ousados, outros estudos com números um pouco mais baixos, mas quando você coloca a média mundial de atendimento à pandemia e aplica ao Brasil, se nós tivéssemos um comportamento de gestão na média mundial, não o melhor gestor, mas o gestor médio, nós teríamos alguma coisa em torno de 100 a 150 mil mortes evitáveis, porque se demorou esse processo todo. E apesar dos números que você apresenta, a gente tem aqui os números que apontam em torno de 35% da população brasileira imunizada com a segunda dose. Eu não sei se a sua referência é a primeira dose. A primeira dose já gera algum efeito. A primeira dose é mais de 60. Isso, exatamente. A gente vai ter agora que fazer a segunda dose. Existe já um consenso científico da necessidade de doses periódicas de reforço, e nesse orçamento enviado agora para 22, você novamente não tem uma previsão adequada dessa situação. E não tem nada de imprevisível com relação a isso. Você pode até gastar menos do que você imagina hoje, mas no cenário atual, quando você olha para o resto do mundo, você percebe que existe uma expectativa de crescimento de curvas, porque a imunidade garantida pelas vacinas não é perene. Ela tem indicativos assim, bastante relevantes de que ela vai caindo um pouco ao longo do tempo, algumas vacinas mais, outras menos, mas todas elas hoje vêm recomendando dose de reforço. Então, acho que a gente tem que fazer isso. Então, tentando ser objetivo na sua pergunta, o que esclarece essa situação, que é um aparente paradoxo, é o nosso preparo prévio para atender situações como essa. Essa me parece ser a resposta para a sua dúvida. Bom, e o fato de que a gente tem vacina, né? Na verdade, acho que um grande problema que aconteceu foi o fato de que a Fiocruz atrasou um pouco a entrega das vacinas, né? Quer dizer, acho que isso também foi um ponto importante aí que, infelizmente... A gente concentrou muita energia em um fornecedor apenas. A gente teve esse debate com o ministro Pazuello e com o seu secretário executivo. Baseados num falso conceito de soberania, eles concentraram toda a energia numa proposta comercial que permitiria uma suposta transferência de tecnologia. Isso gerou uma escolha isolada, gerou atraso nos outros fornecedores, que foram um consenso global, como a Pfizer, por exemplo, e a Janssen. E aqui no Brasil a gente ficou esperando
a entrega da AstraZeneca Oxford, que atrasou por problemas naturais nesse tipo de situação e que ainda não resultou na transferência de tecnologia que se imaginava. E aí você tem esses atrasos que você se refere. Cada dia de atraso, cada mês de atraso tem um impacto na curva de contaminados. Não é só morte. Cada doente de Covid, na realidade, é portador de uma possível sequela. Eu estive internado por 13 dias, perdi 11 quilos. Graças a Deus, superei a doença. Na mesma semana, estava internado, na mesma cidade, inclusive, o Major Olímpio, senador da República, que faleceu. Um cara jovem, 50 e poucos anos, forte, e que foi embora por conta da Covid, não teve tempo de ser vacinado. Esse atraso teve consequências dramáticas. Eu não posso repetir agora o erro, que é resultado de falta de planejamento e falta de percepção. Eu tenho que ter muito bem planejado um cenário onde eu tenho uma nova retomada da crise. Eu tenho que garantir que aqueles que foram vacinados lá no início, especialmente os idosos, tenham rapidamente a garantia da terceira dose de reforço. O aprofundamento das pesquisas, que poderá indicar ou não a necessidade de vacinação anual. E assim vamos conviver com esse vírus. Vai ser mais um na nossa história que causou um drama, que causou uma tragédia, mas que a gente aprendeu a lidar. Mas eu não posso ignorar e fingir que está tudo bem, porque está bem longe disso. Senador, quer dizer, se realmente a pandemia acabar, não, se ela diminuir, virar uma doença normal, como você acabou de dizer aí, que é uma doença que a gente possa conviver bem com ela sem problemas, quem você acha que vai conseguir capitalizar esse grande sucesso dos candidatos aí que a gente tem aí na prateleira para presidente da República? Eu acredito que os governadores saem na frente nesse processo, não só por conta de serem os responsáveis diretamente lá pelo atendimento às vítimas, enfim, aos pacientes de Covid, mas porque os prefeitos e governadores foram altamente beneficiados pelo desenho feito pela equipe econômica de transferência de recursos. Então, todos os estados, meu estado de Sergipe, estado de adoção desde os 8 anos de idade, meu estado natal, Rio Grande do Sul, os dois tinham um histórico de 5, 6, 10 anos sem pagar salários do funcionalismo em dia. Atualizaram seus pagamentos. Abriram espaço orçamentário para fazer investimentos. Rio Grande, Sergipe, todos os estados. Então, a tendência natural, se a gente está pensando em retorno de voto, ele vai para essas pessoas que estão entregando as benesses, que estão entregando os resultados positivos, né? Do ponto de vista de narrativa, aí você vai ter uma batalha de marqueteiros, uma batalha política, onde Bolsonaro vai dizer que estava tudo planejado e que ele fez o máximo possível, só não fez mais porque o Supremo não deixou, e do outro lado, todos os outros candidatos mostrando que ocorreram falhas muito graves. Eu lembro até, aproveitando esse espaço, de uma pergunta que eu fiz para o ex-ministro Osmar Terra. Ele falou essa frase, né, que o presidente da República foi impedido de governar pelo Supremo. E eu pedi que ele elencasse uma única medida que o presidente quis adotar e que o Supremo não permitiu. Ele foi incapaz, porque nenhuma medida foi tentada pelo governo. Esse é um governo do mundo virtual, é um governo do like, é um governo da internet. Na vida real, que dá um trabalho danado, o cara tem que acordar cedo, o cara tem que trabalhar, o cara tem que se desgastar tomando decisões, porque ser gestor é tomar decisão. Na vida real, eles não tomaram decisão praticamente nenhuma. Eles deixaram as coisas acontecer, se conformaram com essa narrativa confortável, que é de achar um responsável, um culpado. O populismo tem essa característica, tanto faz se ele é de esquerda ou de direita, que ele busca alguém que ele possa atribuir a culpa. Diz, olha, eu queria fazer tudo, mas eu não faço porque fulano não deixa. Me lembra muitas emendas que o PT sempre apresenta em qualquer projeto que tenha transferência de renda. A gente está discutindo lá um auxílio de 100, 200, 300, mas sempre vai ter uma emenda do PT de 1.000. Porque a emenda de 1.000 permite fazer a narrativa. Olha, eu queria dar 1.000, porque eu sou muito bonzinho, mas os malvados que fazem contas não permitem. Bolsonaro é da mesma marca. Só muda o signo ideológico, mas ele faz a mesma coisa. Eu queria garantir a economia funcionando, eu queria garantir o emprego, eu queria vacinar todo mundo, ainda que eu diga que não acredito em vacina, mas só não fiz isso porque não deixaram. Aí tem que parar com essa coisa das desculpas vazias, tem que ser uma expressão popular, tem que ser uma conversa de adultos. Olha, na realidade é difícil mesmo, vida é um troço difícil, gestão pública é difícil mais ainda, imagina num país como o Brasil, super desigual, com problemas que variam de estado para estado, município para município, com uma economia que tem energia, que tem potencial,
mas que é muito machucada ainda por governos passados. E os caras não fazem isso, eles não trabalham. A real é essa, falta trabalhar, falta ter maturidade para sentar numa mesa e negociar. Olha, eu quero, enfim, reduzir o tamanho do Estado, como é que eu faço isso? Coisas básicas. Eu quero ter uma retomada da educação que faça o jovem brasileiro ter uma esperança de alocação no mercado de trabalho do futuro. Porque esse desempregado de hoje, o emprego dele não só sumiu porque a empresa quebrou. Vários desses empregos sumiram e não vão voltar porque o modal do negócio está sendo transformado. E a gente não tem preparo nenhum para isso. Então, acho que vai ser muito batalha de narrativas e eu espero que o eleitor vá desenvolvendo maturidade para ver aquilo que é concreto. Agora, senador, o senhor falou que espera que imagina que no começo agora do processo eleitoral tenham vários candidatos, que depois isso vai se afunilar. Mas o senhor acha que vai ser só o funil do segundo turno mesmo, ou antes já seria interessante diminuir drasticamente o número de candidatos e não repetir 2018, que a gente teve inúmeros candidatos, muitos deles bastante conhecidos e que tiveram uma votação absolutamente pífia, comparando com o histórico de vida política dessas pessoas, por causa de ser um número enorme de candidatos. O senhor não acha que esse afunilamento tinha que acontecer antes até do primeiro turno? Não, com certeza, né? A expectativa e daquelas pessoas mais responsáveis com quem eu converso, você pode citar aí rapidamente a Simone Tebet, Eduardo Leite, o Henrique Mandetta, todos eles têm essa consciência de que você tem que reduzir o número de pré-candidatos lá na virada do ano, no máximo. Você tem que ter uma redução significativa, a formação de um centro democrático mais robusto. O que eu não acho que vai acontecer é uma candidatura única de terceira via, isso eu não vejo acontecer. Mas uma boa concentração, acho bastante provável, e existe um compromisso expresso de vários desses pré-candidatos. O Zé, o microfone do Zé Deilson. Se eu não me engano, foi o governador Paulo Hartung, quando ele esteve aqui conversando conosco, o ponto dele é que, na verdade, é necessário aparecer um candidato que seja o candidato que vai atrair os eleitores, e não o contrário. Ou seja, como aconteceu lá em 2018, que o candidato que conseguiu fazer isso foi o presidente Bolsonaro, né, quer dizer, que sugou, né, quer dizer, atraiu os candidatos. Quer dizer, o ponto do governador Hartung é que é um processo político natural, quer dizer, que ao longo do processo de disputa entre os candidatos, tá certo, vai ter, provavelmente, espera-se, que apareça algum dos candidatos que seja capaz de ser o candidato que vai concentrar as vontades eleitorais aí do país, tá certo? Acho que essa é uma ideia interessante. O pensamento do Hartung, a gente tem conversado periodicamente, é consistente, é exatamente isso. Não adianta fazer montagem de palanque sem ouvir o eleitor. Nós temos pré-candidatos que estão aí postos há muito tempo e que não saem da casa dos 2% a 4% de intenção de voto. Né? Então, não adianta o cara montar simulações de segundo turno e, olha, no segundo turno eu ganho do Lula, eu ganho do Bolsonaro, tanto faz, o espantalho que você quer usar. Porque esse cara não vai chegar no segundo turno. Porque ele está há 2, 3 anos ali martelando e ele não consegue sair de um dígito. É muito difícil. Então, realmente, passa por isso. É uma eleição, é um processo de convencimento das pessoas entenderem que esse projeto representa efetivamente a possibilidade de um futuro melhor, que é o que todo eleitor quer, né? A gente tem que respeitar mais o eleitor. Eu acho que a política brasileira se distanciou de uma situação de respeitar o eleitor, tratá-lo como um adulto que está fazendo escolhas, e passou a ser muito uma coisa de contratar o melhor marketing para tentar enganar um público infantil. Eu consigo fazer uma construção muito bonita, aquelas imagens lindas, né, as direções artísticas fantásticas, mas na realidade, quando você coloca essa pessoa exposta à vida real, ela não se sustenta. A gente está vendo um pouco isso com o Bolsonaro, mas a gente já viu com vários candidatos em todos os níveis. E é um reflexo do tamanho do volume de recursos que é colocado em campanhas hoje em dia. Então, acho que se alguém tem uma expectativa de ocupar o espaço da terceira via, vai ter que ser por um caminho totalmente diferente. É um caminho de conversa com a sociedade e de receptividade desta sociedade. Não vai ser artificial,
Não adianta brigar numa prévia e depois morrer com 2, 3, 4%, que talvez façam a diferença para ter um bom nome chegando no terceiro turno. Eu me coloquei como pré-candidato e está sustentando isso e vamos trabalhar para viabilizar essa candidatura, mas partindo de uma convicção muito clara. Uma chapa ideal pode perfeitamente não ter o meu nome. Eu não sou um salvador da pátria porque ninguém é. Não sou dono da verdade porque ninguém é. Acho que tenho uma contribuição relevante para dar. E estou dando essa contribuição. Mas se outros nomes se colocam mais viáveis, a minha função, como brasileiro, é fortalecer essa opção. É trabalhar para que ela funcione. E eu acho que hoje você tem, pela gravidade do nosso momento, você tem uma convicção nesse sentido muito maior do que se tinha em 2018. Acho que hoje as pessoas entenderam o mal que a polarização causa e, principalmente, o mal que péssimos gestores podem causar. Você nunca sabe quando é que você vai ter uma demanda grave da sociedade, enfim, no momento histórico. E a gente chegou num momento histórico gravíssimo, com o pior gestor possível, com uma equipe despreparada e com uma visão de mundo que é absolutamente incompatível com a realidade. Estamos pagando o preço disso. Eu espero que em 22 ele possa fazer escolhas melhores. Ok, queria muito agradecer a presença do senador Alessandro Vieira. Obrigada, viu, senador, pela sua presença aqui, por conversar conosco. Obrigado, senador. Prazer enorme te conhecer. Foi realmente um grande prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E qualquer coisa que precisar, estamos à disposição aqui. Um abraço para vocês aí, saúde para todos. Até a próxima. Você também. Até a próxima. Zé, obrigado, senador. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com os seus amigos que estão querendo entender um pouco mais da política brasileira, para onde que ela está caminhando. A gente conversou agora com o líder do Cidadania no Senado, senador Alessandro Vieira. Obrigada, um beijo e até a próxima.